que não se abala. Que grande amor em Cristo há, profunda paz posso encontrar, Consolador, meu tudo enfim, nele eu vou permanecer. Só Cristo homem se tornou, frágil bebê, mas pleno Deus, que dom de amor, justiça e paz, a salvação que a todos traz. Na cruz Jesus se padeceu, divino plano obedeceu. Por meu pecado a dor sentiu, por sua morte eu vivo. Seu corpo inerte ali ficou, luz que ante as trevas se apagou. Glorioso dia então surgiu, vivo ele está, ressuscitou. Vitória eterna conquistou, do meu pecado livre sou, de Deus eu sou, e Ele é meu, comprou-me com sangue de Irmãos amados, que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos os irmãos que estão conosco nesta oportunidade. Nós queremos agradecer a participação dos irmãos. Sejam todos bem-vindos. Vanusa, muito obrigado pela participação. Obrigado pela Mara, Dona Enedina, pela Nalva, Joacir, Gláucia Guerra, Celina Velasco, muito obrigado pela participação desses irmãos.
irmã Luzinete, Cláudia Gonçalves Souto, Michel Lima, muito obrigado, Michel. Deus abençoe a sua família. Muito obrigado pela participação também da Cíntia. Muito obrigado. Deus abençoe. Cíntia L.S. Jacobs. Muito obrigado. Paulo Jacobs. Deus abençoe você, Paulo, também. Agradecemos. Paulo Jacobs, né? Muito obrigado pela participação. Prazer contar com os nossos irmãos aqui. Nossa filhota, Renata Amorim. Muito obrigado. Deus abençoe vocês. Nós somos gratos a Deus pela participação dos irmãos conosco nesta noite. Nós estaremos orando agora para a reflexão da noite de hoje em nossa live, que acontece sempre às terças e quintas-feiras durante a semana e no fim de semana, domingo pela manhã. Então nós temos lives terça, quinta e domingo pela manhã. Aliás, domingo pela manhã, terça e quinta, 20 horas. Agradecemos a participação dos irmãos, amigos, familiares, colegas de trabalho. Nós temos o nosso culto vespertino presencial. Nossa igreja já está com culto presencial aos domingos às 19h30. Nós somos gratos a Deus porque até aqui nos ajudou, tem nos assistido, nos abençoado com a sua misericórdia. Nós vamos orar nesse momento, irmãos. Senhor, nós louvamos o teu nome, te bendizemos, muito agradecidos, ó Pai, por mais esse dia que tu acrescentas à nossa existência. Também te louvamos, ó Deus, pelo pão que hoje recebemos, pelo teto que nos abriga, pela roupa que nos veste. Obrigado por tantos benefícios, ó Deus, materiais, físicos, emocionais e espirituais. Louvamos o teu nome santo e tremendo. Ó Deus, fala, Senhor, ao nosso coração pela tua palavra, na noite deste dia, nesta devocional. Dirige os nossos passos, orienta-nos em tudo. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Agradecemos também a participação da Sueli Velasco, a minha esposa que está também assistindo e me ajudando aqui. Nós agradecemos a participação desses irmãos. Nós estaremos agora, irmãos, lendo um texto para nossa reflexão que está registrado na primeira epístola de Paulo a Timóteo. Primeira epístola de Paulo a Timóteo. E ele está registrado no capítulo 1, o versículo 15. Nós estaremos lendo então esse texto. Versículo 15 do capítulo 1. Primeira epístola de Paulo a Timóteo diz assim: Fiel é a palavra e digna de inteira aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe, nos ilumine com seu Espírito para a reflexão desta noite, que há de falar aos nossos corações. A palavra de Deus sempre fala profundamente aos nossos corações. Irmãos, o apóstolo Paulo escreveu esta carta a Timóteo na sua 4ª viagem missionária, provavelmente entre os anos 62 e 64. Esta carta tem um cunho didático, ela faz vários ensinos sobre alguns assuntos envolvendo a organização da igreja, a qualificação dos bispos e diáconos e vários conselhos práticos aparecem no registro desta carta que Paulo escreve a Timóteo. Nas entrelinhas desses assuntos, logo no início, como nós lemos aí no versículo 15, o apóstolo Paulo fala da sua consciência de pecado. E dentro desse
intervalo, fala da salvação pela graça. Mas nós queremos nos deter nesta orientação que Paulo faz acerca da sua consciência de pecado. Paulo tinha sua consciência muito aguçada para essa questão. Uma questão que, na nossa geração, está sendo paulatinamente abandonada pelas igrejas e pelos cristãos do nosso tempo. A consciência de culpa já não existe em muitos crentes do nosso tempo. Não se tem mais a percepção do pecado. Hoje, muitas coisas são feitas e que contrariam a vontade de Deus, elas seguem na contramão da vontade de Deus e isso traz transtornos para a vida da igreja quando nós temos nesta nossa geração muitos crentes que já não têm mais essa percepção do pecado, essa consciência do pecado, e isso traz não só problemas, dificuldades para o andamento, o desenvolvimento do trabalho das igrejas locais, mas também da própria vida pessoal de cada crente. Então, irmãos, nós estaremos aqui abordando esse tema, falando sobre essa questão, a consciência de pecado do apóstolo Paulo. Nós vamos tratar desta questão aqui no dia de hoje, dentro desse texto, de forma breve, como tem sido na maioria das vezes que nós falamos durante a semana. Então, nós temos aqui um tríplice reconhecimento do apóstolo Paulo. Nós vamos ver esses reconhecimentos e vamos procurar aprender com essa orientação da palavra do Senhor. Em primeiro lugar, irmãos, o apóstolo Paulo reconhece que Jesus Cristo veio para salvar. Nesse texto, nós queremos nos deter na segunda parte do texto, do versículo 15, onde diz assim, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar pecadores, dos quais eu sou o principal. Queremos nos deter nessa segunda parte do texto. Então, nesta segunda parte do texto, o primeiro reconhecimento de Paulo é que Jesus veio para salvar. Que Jesus Cristo veio ao mundo para salvar. A salvação é a maior dádiva de Deus ao homem e a maior bênção que nós podemos receber nesta vida. Nada, irmãos, absolutamente nada do que recebemos nessa vida está acima desta dádiva que recebemos de Deus, a salvação em Cristo Jesus. Nós estávamos perdidos em nossos delitos e pecados, e Deus, através do seu amor imensurável, envia o seu Filho ao mundo, e Jesus Cristo vai para a cruz, morre pelos nossos pecados, e através da sua morte vicária. A morte vicária significa morte substitutiva, ou seja, aquele que morreu no nosso lugar. Jesus, então, vai à cruz, morre em nosso lugar, e assim nós somos remidos, nós somos salvos da condenação que havia sobre nós, e agora, porque fomos remidos por Cristo, nós nos constituímos em filhos adotivos de Deus. O Evangelho de João, o Evangelho de João, no capítulo 1, verso 12, diz que aqueles que creram, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, na medida em que nós cremos que Jesus morreu no nosso lugar, nós somos salvos, remidos dos nossos pecados e somos feitos filhos de Deus. De modo que
Esta é a maior dádiva que um ser humano pode receber. Nada está acima desta dádiva que recebemos de Deus. Estávamos perdidos em nossos delitos e pecados, nada podíamos fazer no sentido de caminharmos na direção de Deus. O homem, sem a intervenção de Deus, ele por si mesmo não tem condição de buscar a presença de Deus, de seguir ao encontro com o Senhor. Então, é Deus mesmo quem produz em nós esse desejo de caminhar na direção dele. E foi isso que ele fez ao enviar Jesus ao mundo e nos salvar. Então, esse é o primeiro reconhecimento que Paulo faz, que Jesus Cristo veio ao mundo para nos salvar. Tá? Esse é o primeiro reconhecimento da carta. A partir desse reconhecimento, então, é que nós temos consciência do pecado, porque antes da salvação não temos consciência de pecado. A consciência de pecado vai acontecer depois. Por isso que o segundo passo desta orientação da carta que ele escreve, e especialmente esse versículo 15, é o reconhecimento de que Jesus Cristo veio para salvar pecadores. Paulo então chega a esse reconhecimento. Jesus veio ao mundo para salvar pecadores. Por quê? Porque em dado momento do seu ministério, o próprio Jesus diz aos seus discípulos que os sãos não precisam de médico. Ou seja, aqueles que dizem que não têm pecado, ou aqueles que não reconhecem que os deslizes e tudo que fazem, que vai ao encontro, ou de encontro, na verdade, ao encontro não, de encontro à vontade de Deus, né, que se choca com a vontade de Deus, todos estes que dizem, né, que não reconhecem isso e que não são pecadores, Jesus diz para eles, os sãos não precisam de médico, e sim os pecadores. Portanto, Paulo reconhece que Jesus Cristo veio para salvar pecadores, porque depois que o amor de Deus entra no nosso coração, nós então somos sensibilizados e a partir da orientação e da percepção do Espírito Santo que age em nós, ele faz com que nós reconheçamos os nossos deslizes, as nossas faltas, as nossas transgressões, os nossos pecados. E nós passamos a reconhecer os nossos pecados e passamos a confessá-los a Deus. E então, confessando os nossos pecados a Deus, diz o próprio João, na sua primeira carta, capítulo 1, que ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e purificar de toda injustiça. Está escrito lá em João 1,9, 1 de João 1,9. Então, irmãos, esse é o segundo reconhecimento que fazemos, né? E que Paulo faz ao escrever essa carta. E ele diz aqui que Jesus Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores, visto que os sãos não precisam de médico, até porque aqueles que se acham, né, ou acham que não são pecadores, esses não precisam de Cristo. Cristo veio para aqueles que reconhecem que são pecadores, de fato. E nós só reconhecemos o nosso pecado quando o Espírito Santo intervém no nosso coração e quando nós o aceitamos como Salvador de nossas vidas. Quando nós temos dessa dádiva imensurável que Deus destina a cada um de nós, então nós passamos a ter o reconhecimento de que somos pecadores e de que o pecado é uma transgressão que afronta a vontade de Deus. Nós passamos a não desejar a vida de pecado, a não viver na prática do pecado. Portanto, esse é o segundo reconhecimento que Paulo faz, que Jesus Cristo veio ao mundo para salvar pecadores. E o terceiro reconhecimento que o apóstolo Paulo faz é que Jesus Cristo veio ao mundo para salvar pecadores, dos quais
eu sou o principal. Esse é o reconhecimento que Paulo faz. Ou seja, Paulo diz, dos pecadores, eu sou o principal. Ora, irmãos, se Paulo, o maior teólogo que nós tivemos no cristianismo do tempo de Jesus, claro, antes de Jesus, né? Primeiro é Jesus, o maior teólogo, até porque ele era o próprio Deus encarnado, o próprio Deus Filho. Então o apóstolo Paulo, depois de Cristo, é o maior conhecedor das Escrituras que há no Novo Testamento, escrevendo cartas belíssimas, escrevendo a Epístola aos Romanos, que é um verdadeiro tratado de teologia, sintetizado aí em 16 capítulos. Então, o apóstolo Paulo, ele escreve, né, essas cartas e deixa esse legado maravilhoso de orientação bíblica, de teologia bíblica, para que nós possamos viver, nos orientar através deles. E Paulo, com toda a sua grandeza, todo o seu conhecimento, com todo o seu vastíssimo trabalho realizado no mundo gentílico, ele mesmo se diz, ele mesmo reconhece que dos pecadores ele é o principal. Se Paulo é o principal, que diremos nós, irmãos? Que direi eu de mim mesmo? O que diremos nós, irmãos? Nós, pecadores, né, do nosso tempo. Nós temos que reconhecer que, de fato, somos grandes pecadores. Como diz a teologia reformada, somos pecadores depravados. Assim, essa é a nossa condição quando nós nos apresentamos a Deus e Ele faz a remissão dos nossos pecados pelo sacrifício de Cristo. Por isso, irmãos, Paulo faz aqui esses 3 reconhecimentos que devem nortear, devem dirigir, devem servir de paradigma, de bússola para a nossa vida, para vivermos nesse tempo em que as pessoas estão deixando as igrejas ou vivendo até nas igrejas, mas sem a consciência, a verdadeira consciência de pecado e desagradando frontalmente a vontade de Deus. Paulo reconhece que Cristo veio para salvar, Paulo reconhece que Cristo veio para salvar pecadores, e Paulo reconhece que Cristo veio para salvar pecadores dos quais ele era o principal. E nós, irmãos, devemos ter também essa consciência. O pecado deve fazer-nos reconhecer que somos grandes pecadores, né? O pecado deve mover o nosso coração ao reconhecimento de que só Cristo pode nos perdoar. O pecado deve levar-nos à consciência de que a maior dádiva de Deus para nós, no nosso tempo, nesta vida, é a salvação em Cristo Jesus e que não há nada melhor e nem maior do que isso. Por isso, irmãos, Deus nos abençoe, abençoe a sua vida, que nós possamos resgatar essa percepção do pecado, essa sensibilidade para o pecado, para reconhecermos quando não estamos agradando a Deus. E assim, nós nos emendarmos dos nossos maus caminhos e nós nos voltarmos para Deus e nós vivermos para agradar a Deus em todas as nossas ações, em todas as áreas da nossa vida. Que Deus nos abençoe, que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a todos aqueles que têm participado conosco e que têm acompanhado as nossas lives, na certeza de que Deus tem um recado para nós a cada dia, quando aqui nós estamos meditando na sua palavra que diz, mais uma vez dizendo, né? Paulo reconhece que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais diz ele, eu sou o principal.
que nós possamos ter também essa mesma sensibilidade e possamos buscar sempre, através da presença do Espírito Santo em nós, o perdão de Deus, para viver uma vida que seja agradável a Deus e assim nós possamos crescer. Que Deus nos abençoe e abençoe também a sua vida. Amém. Irmãos, nós temos aqui alguns pedidos que nós vamos orar por eles. Nós vamos citá-los e depois nós vamos orar no final por todos esses pedidos, né, que vão ser mencionados agora. Primeiro, irmãos, nós queremos agradecer no dia de hoje as bênçãos que Deus tem destinado à nossa vida. Nós queremos agradecer ao aniversário de uma colega de trabalho nossa, a Margarete Samarelli, que está aniversariando hoje. Nós somos gratos a Deus pela vida da Margarete. Deus esteja abençoando rica e abundantemente a vida da Margarete Samarelli e a sua família. Nós queremos agradecer a Deus pela vida da Márcia, do reverendo Vinício, né? Na verdade, reverendo Vinício. Nós queremos agradecer pela vida do reverendo Carlos Souza e pela nossa vida, porque hoje é o dia do psicólogo e nós agradecemos muito a Deus por estes servos de Deus que Deus chamou e que são instrumentos de Deus na melhora e na cura daqueles que vivem e que têm grandes transtornos mentais em suas vidas, e Deus nos chamou para esse legado, nos chamou para esse trabalho. Nós agradecemos a Deus por ter nos chamado para esta vida profissional, para esse ofício maravilhoso que é cuidar das pessoas, que é cuidar daqueles que estão enfermos, né, e melhorar a saúde mental dos nossos pacientes. Nós queremos agradecer então pela vida desses irmãos que foram citados, pela nossa vida também, que Deus nos use como instrumentos para amenizar sofrimentos e curar patologias e curar enfermidades daqueles que nos procuram. Nós queremos também pedir pelo PCGR, pelas igrejas e pastores do presbitério, pela igreja de Campo Grande, também pelo nosso país, pela nossa nação, em vista desta pandemia que castiga o nosso país e o mundo, pelos nossos bairros, pela Jaqueline, pelo Diego. Jaqueline está gestante, aguardando aí a chegada da Luísa. Nós agradecemos a Deus e também oramos pela gravidez da Jaqueline, pelos nossos idosos, pelos enfermos, pelo diácono Hermi. Nós temos orado incessantemente pelo Hermi e continuamos a orar e pedimos ao Senhor e pedimos a Deus que abençoe rica e abundantemente a vida do Hermi e o restaure desse problema grave de saúde. Está internado, várias vezes esteve no CTI, né? Nós queremos pedir pela vida do Hermi, também pela vida da Eni Bragança e também do presbítero Paulo Lima. Nós tivemos notícia hoje que ele não está bem, está com uma gastroenterite severa, e que Deus esteja abençoando e recuperando o presbítero Paulo Lima. Também a dona Dalva, né? Nós queremos orar pela dona Dalva, que é irmã da sogra do Francisco, né? Não, da mãe do Francisco, né? A mãe dele, né? Não, ela é tia dele. Então, irmã da tia do Francisco. Nós queremos... Né? É irmã da mãe dele, é tia. É irmã da mãe dele, então é tia dele, tá? Desvendamos aí o mistério, né? É irmã da mãe dele, é tia do Francisco, a dona Dalva. Ela foi ao hospital para fazer um procedimento
e pegou Covid e está internada e parece que está entubada. Então, nós queremos orar, tá? Também pedir pela vida do Francisco, da Damiana, pedir pela vida da Dona Dalva, né? Pedir pela Elsa, que está também com problema de cálculos renais. Então, orar pela Elsa, né? E pedir pelos enlutados também. Nós soubemos agora à noite, familiares do presbítero Marcos Antônio, que o Senhor chamou à sua presença. O presbítero Marcos é irmão da irmã Maria Cândida e descansou no Senhor nesta noite. Deus esteja abençoando a irmã Maria Cândida, ao Júnior, né? A Cláudia, ao Ricardo e todos os familiares, filhos da irmã Maria Cândida e toda a parentela. Deus esteja abençoando essas vidas, né? Enlutados com a passagem, né? A perda, né? Do Marcos, que foi chamado à presença de Deus, presbítero da Igreja Betel, presbiteriana Betel. Deus esteja abençoando aquela igreja, ao seu pastor, reverendo Vinícius. Nós estaremos orando agora, ao final, por todos esses pedidos que foram mencionados. Vamos orar, irmãos. Senhor, nós louvamos o teu nome, nós te bendizemos, agradecidos, ó Deus, por todos aqueles que foram aqui mencionados. Especialmente queremos agradecer pela vida da Margarete Samarelli, que faz aniversário no dia de hoje, e todos os colegas nossos, psicólogos, que hoje fazem aniversário porque são psicólogos, e também hoje é o dia do psicólogo. Nós queremos agradecer, Senhor, por estas pessoas, esses irmãos que tu levantaste para amenizar sofrimento, Senhor, e cuidar das vidas das pessoas que têm acorrido aos consultórios, ambulatórios, para o tratamento da saúde mental. Queremos louvar o teu nome, Senhor, e pedir por todos aqueles enfermos que foram aqui mencionados, ó Deus, servos teus que estão internados, outros que estão em casa, e pedir pela vida de cada um deles. Temos orado pelos nossos irmãos, temos intercedido, ó Deus, a ti, e clamamos, ó Deus, pela recuperação desses irmãos, cada um deles que foi aqui mencionado. Pedir que tu os restaures, Senhor, que tu conceda, Senhor, também que sejam curados, completamente curados, e voltem aos seus lares. Aqueles que estão em casa sejam também restaurados, ó Deus, e encontrem plenamente a cura que necessitam. Ó Senhor, queremos rogar pelo nosso país, rogar, Senhor, por essa nação castigada por essa pandemia, por todos os enlutados que já perderam familiares por causa dessa doença, Senhor, da Covid-19. Queremos rogar que tu estejas abençoando, Senhor, todas as famílias que estão acompanhando as nossas lives, aqueles que estão nos acompanhando no dia de hoje, irmãos nossos, familiares, amigos, colegas de trabalho. Queremos rogar tuas bênçãos abundantes sobre a vida de cada uma dessas pessoas, Senhor, e pedir que tu nos concedas uma noite abençoada, uma noite de paz, uma boa noite de sono, de recuperação das nossas forças, para um novo dia, se esta for a tua vontade. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Irmãos, nós queremos mais uma vez agradecer aos irmãos que participam conosco. Queremos agradecer a participação da Emilce, da Noemi, do Marcos e Márcio Farias, né? Márcio Faria, que está participando conosco. Muito obrigado, Márcio. Deus abençoe sua vida, abençoe sua família, tá? Noemi também, Emilce, Margarete Samarelli, aniversariante do dia de hoje. Deus esteja abençoando sua vida, viu, Margarete?
abençoando a Amanda, abençoando a sua família. Muito obrigado, Deise, e nosso irmão Hélio Santiago, todos os irmãos que participam conosco. Nós estaremos ouvindo o nosso pós-lúdio e encerrando o nosso trabalho dessa noite. Deus abençoe a todos os nossos irmãos e familiares e amigos e colegas de trabalho. No céu, eu louvarei, Ele é exaltado, para sempre exaltado o seu nome. Louvarei, Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Seu santo nome, Ele é exaltado, o Rei é exaltado no céu. Ele é exaltado, o Rei é exaltado no céu. Eu louvarei, Ele é exaltado, para sempre exaltado o seu nome. Seu santo nome, Ele é exaltado, o Rei é exaltado no céu. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céu glorificam seu santo nome. Irmãos amados, então, estamos encerrando o nosso trabalho dessa noite, a nossa devocional de hoje, agradecendo a todos os irmãos que participaram conosco desta live. Hoje é quinta-feira, nós temos o nosso encontro agora domingo pela manhã, tá? E pedimos aos irmãos que façam suas inscrições para o culto de domingo, né? É bom que os irmãos coloquem nomezinho lá para a gente ter noção de quantos vão participar, tá? No domingo passado a gente teve um tempo um pouco frio, né? E as pessoas não puderam participar, algumas não puderam participar, especialmente alguns mais idosos que têm participado conosco. Então,
façam suas inscrições, viu, irmãos? Deus abençoe vocês, uma boa noite de sono a todos. Abençoe mais uma vez a Margarete, muito obrigado pela participação conosco. Deus te abençoe, Margarete. A você e a sua família, Noemi, que está conosco, a Emilce Queiroz, tá? E todos os irmãos da nossa comunidade que já foram citados aqui, devidamente mencionados. Deus esteja abençoando a todos. Uma boa noite a todos. Que Deus nos dê condições de estarmos aqui, se o Senhor assim nos permitir, no domingo pela manhã. Que Deus os abençoe abundantemente. Oi? O reverendo Flávio também estava assistindo, e a Priscila, né? Deus abençoe a Priscila, tá? Muito obrigado, e o reverendo Flávio. Deus abençoe vocês. Muito obrigado pela participação. A Cíntia e Paulo Jacobs, né? Muito obrigado. Que Deus esteja abençoando aos irmãos que nos dão o prazer da participação conosco. Agora, nova live domingo pela manhã, tá? E o culto presencial em nossa igreja, 19h30, domingo, à noite. Deus os abençoe abundantemente, irmãos. Amém.